Oi, gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e vamos continuar aí com a leitura desse livro tão precioso da Dev Tyrus. No vídeo anterior, a gente leu aí, né, uma parte da introdução, né, e do prefácio que esse marido fez dessa esposa. E hoje vamos iniciar o capítulo 1. Se você não assistiu o vídeo introdutório, eu vou deixar ele aqui para você, aqui embaixo, para você assistir ou aqui na tela, em algum lugar, tá bom? Assiste lá e depois você volta aqui para você entender tudo. Não esquece de me marcar lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui embaixo. Se você estiver acompanhando esse estudo desse livro tão maravilhoso, me segue lá no TikTok, que eu sou bem mais ativa por lá, eu posto muito conteúdo por lá. E é isso, bora para mais um vídeo. Ah, e não se esqueça, curte o vídeo, se inscreve no canal e deixa aqui embaixo o que você tá achando desse estudo. Bora lá? Então vamos começar pelo capítulo 1, que diz: Mulher, criada à imagem de Deus. Vamos lá ver o que a Dev escreveu aqui no capítulo 1. Se você é como eu, gosta de anotar, já deixa tudo aí bem próximo de você para não precisar ficar levantando, tá bom? E bora prestar atenção porque esse livro é muito precioso para nós mulheres. Vamos começar a leitura. A palavra de Deus mostra, sem sombra de dúvida, como a influência de uma mulher é grande. Isso fica claro em passagens como: a mulher virtuosa, coroa de honra de seu marido, mas a que age vergonhosamente é como um câncer em seus ossos. Provérbios 12:4. Essa é uma afirmação muito forte. A mulher pode ser aquilo que traz honra a seu marido ou algo que apodrece os seus ossos. Sim, a mulher tem esse poder, como consequência de como Deus a criou à sua imagem. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem ou mulher os criou. Gênesis 1:27. Em outras palavras, isso significa que o Criador formou suas criaturas como réplicas de si mesmo. Infelizmente, devido ao pecado, temos comportamentos imperfeitos. Gente, vamos parar aqui e dar uma pausa, né? Aqui diz que nós mulheres temos o poder, né, de levar a honra ao nosso marido ou ser aquela que apodrece os ossos. Apodrecer os ossos, aquilo que é de dentro para fora, né? É algo que vem corroendo de dentro para fora. Às vezes a gente acha que ser uma mulher virtuosa é estar com a casa sempre limpa, sempre organizada, tudo no lugar. Mas o que adianta ter uma casa sempre limpa, tudo no lugar, se as nossas atitudes e as pessoas que moram ali nessa casa não são pessoas felizes? Se o seu lar é um ambiente pesado, já foi numa casa onde o ambiente é pesado? Onde você tem que ficar pisando em ovos para falar com uma pessoa? Onde você não tem o direito de errar porque você é extremamente criticado? Essa é uma mulher que corrói os ossos, não só do marido, mas de todas as pessoas que moram nessa casa. Que a gente seja essa mulher virtuosa que leva honra com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Eu penso que o nosso lar deve ser o lugar aonde nós nos sentimos à vontade, onde nós se sente melhor, deve ser o nosso lar. Onde a gente se sente melhor, deve ser o nosso lar. Tem homem que, quando acaba o fim do expediente do trabalho, ele não tem vontade de voltar para casa. O que ele vai encontrar em casa? Mulher que reclama, que fica falando das contas que está atrasada, ou uma mulher que vai perguntar do dia dele. Claro que todos nós trabalhamos hoje em dia e a vida de todo mundo é pesada, mas aqui tá dizendo a Dev, né, uma mulher tão sábia, que construiu um casamento aí com mais de 50 anos, a gente deve aprender muito com ela, né? Então, ela tá dizendo que nós temos esse poder e nós só vamos fazer bom uso desse poder se a gente estiver enraizada em Deus. Vamos continuar aqui na página 24. Deus criou o homem e a mulher para que experimentassem a vida em plenitude. Olha só, é da vontade de Deus que sejamos plenas, completas em todas as áreas. O Senhor os trouxe à existência e estabeleceu o domínio deles sobre as coisas criadas. Nós vamos dominar sobre coisas criadas e não sobre pessoas. Além disso, lhes deu como lugar de habitação o Éden, jardim extenso que oferecia tudo o que precisavam para viver.
Ele também pôs no meio desse paraíso terrestre duas árvores, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal, o que acabou levando ao primeiro não do Senhor para a humanidade. Deus disse que o homem e mulher poderiam comer todo tipo de fruto, menos aquele que os faria conhecer o mal. Ele permitiu que a humanidade o conhecesse, mas não ao mal. O diabo já tinha feito as suas obras más, por isso o mal já existia. O Senhor, porém, não queria que o conhecêssemos. Infelizmente, a queda fez com que a humanidade ver-se distante da imagem de Deus em decorrência da entrada do pecado em seu coração. Com isso, o diabo marcou um ponto com a humanidade. Quando Jesus, o Filho de Deus, decidiu vir à Terra, encarnou em forma humana. É como se ele dissesse: vou pôr em prática o plano de redenção para a humanidade. Encarnei na forma de homem, viverei entre os homens e mostrarei a eles como a sua vida pode ser redimida e restaurada ao conformar-se à minha natureza, e assim tornar-se réplicas minhas. Sim, somos réplicas espirituais de Deus. Em Cristo, o Senhor marcou o ponto decisivo com toda a humanidade. Mulher, você não se encontra em si mesma, mas em Deus, pois é um ser espiritual, uma réplica dele. Se não entendermos isso, não entenderemos como exercer autoridade e sermos produtivas aos olhos do Senhor. Desejo mostrar-lhe que alguns atributos de Deus replicam-se em você, uma vez que foi feita a imagem dele. Primeiro, Deus é reto. Seu caráter é a base para toda moralidade, lei e ética. O nosso atributo humano para isso é a consciência. Temos um profundo senso de que Deus existe, uma percepção inata de certo e errado. Então está dizendo aqui que nós devemos ser mulheres retas, como a imagem e semelhança de Deus, mulheres retas, justas, justiça de Deus e não a nossa. Segundo, Deus é justo e a justiça prevalece. Ele pune quem pratica o mal e recompensa os que vivem de acordo com o bem. Algumas pessoas dizem que o Senhor não puniria o mal, pois Deus é bom e não faria isso. Tal pensamento não leva em conta que o Senhor é justo e desde o princípio estabeleceu o justo julgamento. Muitas pessoas têm em si um profundo senso de que existe um grande poder. Elas podem não saber chamar esse poder de Deus ou de Jesus. Elas podem estar em um lugar tão liberal que no seu intelecto decidiram não nomear esse poder. Mas no fundo, desde o início dos tempos, temos um profundo senso de justiça. E isso permanece em nossa consciência. Terceiro, Deus é amor. O Deus que ama sempre faz o melhor por suas criaturas. O atributo humano para o amor de Deus é a capacidade de amar, de se alegrar, de sentir misericórdia, de se maravilhar e assim por diante. O entendimento de que você carrega em si a imago Dei, a imagem de Deus, permitirá que você compreenda quem é enquanto mulher, porque você foi verdadeiramente criada com capacidades especiais. Fomos criadas à imagem do Senhor, e Ele assim nos fez com a habilidade de desfrutar em nossa vida de qualidades divinas, evidentemente dimensionadas para o plano humano. Com isso em mente, deixe-me perguntar: qual é o seu propósito de sua vida? Será que você está vivendo segundo os planos de Deus? Você vive com o entendimento de que foi criada a imagem do Criador? Na Terra temos alguns compromissos como mulheres, como submetermos, governar e subjugar. Veja, então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Lembre-se de que Deus criou macho e fêmea, e essas instruções são para ambos. Todos devemos ser submissos em graus diferentes. Toda pessoa sempre é submissa a alguém de alguma questão, em algum lugar. Por exemplo, se você dirige, tem que se submeter às leis de trânsito.
Em muitas áreas da vida você se submete. Então nunca pense que é uma mulher absolutamente livre e independente. Isso é uma maneira do pensamento radical feminista. Insubmissão não é para você que vive em sociedade. As escrituras ensinam que temos que nos submeter uns aos outros, pois é um ato de honra e respeito àqueles que estão ao redor. No âmbito familiar, o marido é o cabeça da esposa e nós lhe somos submissos. Creio que nessa doutrina com todas as minhas forças. Porém, algo aconteceu na mentalidade de muitas mulheres, que perderam o senso de identidade de quem elas são em Cristo. A mulher não pode abdicar de fazer o que Deus designou-lhe para que fizesse, culpando o marido. Em outras palavras, não podemos pôr nas costas do esposo o que é de nossa responsabilidade. Lembre-se de que Deus ordenou ao homem e à mulher que governassem, subjugassem e reproduzissem. Eles tinham de ser produtivos. Deus não disse somente a Adão, você governa, e a Eva, você escuta e faz cegamente o que Adão disser. Não. Falemos sobre governar. Se Deus disse a nós, mulheres criadas à sua imagem, que devemos governar, o que isso significa? Governar significa tomar decisões considerando o rumo do destino. Muito forte isso. Governar significa tomar decisões considerando o rumo do destino. Algumas mulheres pensam que governar significa controlar e dominar, mas não se trata disso. Deus lhe deu a autoridade e a comissionou para ser alguém que toma decisões. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui porque eu já tive esse errôneo pensamento de que ter autoridade, de que governar é ser mandona, é falar alto, é você ter uma posição de, como que eu posso dizer, uma postura, uma postura mais rígida, mas isso não é autoridade, isso não é governar, né? Aqui tá falando que governar significa tomar decisões em direção ao rumo certo, e o nosso rumo certo como mulheres, né? Aqui ela tá descrevendo tudo. Então vamos continuar. Se é casada, você pode e deve governar, obtendo as informações necessárias para certas tomadas de decisão. Porém, essa decisão deve ser submetida ao esposo, que é outra autoridade no lar. Isso não significa que você não buscará informações, que não procura saber o que está acontecendo ou que dirá aos filhos que as decisões devem ser tomadas unicamente pelo pai. Nada disso. Se você tomou uma decisão, deve apresentar os fatos ao seu esposo e ele dirá: sabe de uma coisa? Isso está certo. Ou eu sei que as informações que coletou estão corretas, mas dada essa situação, não podemos proceder dessa forma. Você fez tudo o que é necessário, mas a palavra final é dele. Ser uma mulher submissa exigiu de mim 53 anos de honra e respeito ao meu marido, submetendo-me a ele, escolhendo um papel subordinado ao dele. Meu marido não é responsável por mim. Minha aceitação da autoridade que Deus me deu para assumir a responsabilidade em meu lar é o que me faz crescer e me desenvolver como uma mulher de caráter. É o que me dá segurança sabendo quem eu sou em Deus, um ser criado à sua imagem. E a capacidade que Deus me deu, que me permite submeter ao meu esposo sem perder a minha identidade. Ou seja, se submeter não é ser um capacho do seu marido, tá bom? Se você não atua como alguém que governa, então não saberá quem é. Não será produtivo em seu lar e não crescerá em Cristo. O ato de governar inclui tomar decisões sem ser dominadora. Ele ordenou ainda que subjugássemos a terra, controlando-a de forma diligente e cuidadosa. Se governar é tomar decisões, subjugar é controlar de forma diligente e cuidadosa. Alguns podem pensar que governar é dominar e subjugar é acalmar. Naturalmente, um espírito submisso é um espírito calmo. Quando as coisas estão sob controle, subjugar é assumir a autoridade que Deus lhe deu, como ser criado à imagem dele, de tal forma que você percebe que o seu redor e no seu ambiente há necessidades que precisam ser postas em ordem. Autocontrole. Com o passar do tempo, algumas palavras são tiradas do seu contexto e esvaziadas do seu sentido real. Foi o que aconteceu com a palavra controle. Em nossos dias, não podemos utilizá-la
sem que as pessoas a vejam de forma negativa. No entanto, precisamos estar sob controle. O autocontrole, ou domínio próprio, é uma das virtudes do fruto do Espírito, porque faz parte da natureza de Deus e de sua personalidade. Quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, as partes que estão de fora de controle se tornam submissas. Deus lhe deu capacidade para isso. Por exemplo, quando você está em seu lar, o caos traz cansaço e estresse. Subjugar a falta de controle e colocar a situação em ordem traz paz e relaxamento. Você pode sentir a tensão ir embora quando as coisas ficam em ordem. Larry e eu vivemos por 12 anos em uma casa antiga, construída em 1930. Anexo ao quarto principal havia um quartinho menor, talvez idealizado para ser usado por uma enfermeira ou babá. Eu transformei esse quarto secundário em um closet. Às vezes o closet ficava uma bagunça. Certa vez entrei ali e tudo estava revirado, com sapatos no chão e malas para arrumar. Pensei, misericórdia, esse lugar precisa ser subjugado. Entende o que eu quis dizer? Quando nosso filho estava na quarta série, minha família se mudou para o Texas. Percebi que ele estava tendo problemas na escola. Investigando a situação cuidadosamente, descobri que sua professora gritava muito, como forma de subjugar a classe. O problema é que ela subjugava a classe, criando caos, para fazer que as crianças ficassem sob controle. Ela gritava com elas, falando, por exemplo, todo mundo sentado agora. Se algum aluno se levantava para apontar o lápis na lixeira, por exemplo, ela gritava, eu disse para se sentar e não para apontar o lápis. Essa era a forma como ela se comunicava com os alunos. Procurei conversar com o diretor e com a professora. Assim que comecei a falar, observei a classe e percebi como era o estilo da professora. Ela amava as crianças que estavam aprendendo e ela era ótima com a didática. Seu estilo de se comunicar, porém, baseado em gritos, estava criando caos e isso afetava as crianças de forma negativa. Quantos de nós fomos criados na base do grito, né? E aqui está dizendo que o grito, ele não funciona. Não estava funcionando com o filho da Dev e realmente não funciona. Se você é uma mulher que foi criada num lar como eu, com muito grito, às vezes isso sai sem você ver. Sem você ver, você começa a gritar. Mas coloque isso diante de oração, coloque isso diante de Deus, do Espírito Santo, que você quer ter o fruto do Espírito, que é a mansidão. Que você seja uma mulher mansa. Essa tem sido a minha oração também. Meu filho nunca tinha ouvido ninguém gritar com ele. Olha isso, gente. Uma mãe que nunca gritou com o filho. Esse é o nível de Deus para nós, né? Que possamos alcançar esse nível. Por isso, o estilo da professora o impactou bastante. Você poderia indagar como é possível uma mãe nunca ter gritado com o filho até ele completar 10 anos? Quando fico nervosa ou frustrada quando estou governando e subjugando, meu estilo não é o volume. Meu estilo é dizer lentamente: você não fará isso novamente, está entendendo? É desse jeito que faz. Gente, que mulher é essa? Que mulher dominada pelo espírito é essa? Quando ela fica nervosa, quando ela fica frustrada, ela não grita, ela fala lentamente: você não irá fazer isso novamente, está entendendo? Com certeza ela fala isso de maneira firme, mas ela não usa o grito. Olha isso, nós temos muito que aprender com esse livro. Mas a professora gritava muito e isso causava muito incômodo, como quando eu entrava em meu closet. Não queremos estar em um lugar onde há caos. Tenho certeza de que você está se lembrando nesse momento de áreas sobre o seu domínio que precisam ser subjugadas. Porque onde há confusão, há todo tipo de problema. Fui falar com a professora e lhe expliquei a situação, sem acusações, sem condenação, somente relatei o que estava havendo. Este é um ambiente novo para ele, que não está lidando muito bem com isso. E a partir daí, tudo se resolveu com o estabelecimento do autocontrole. Nenhum de nós, seres humanos, sabe lidar com situações caóticas. Por quê? Porque do jeito como fomos criados, não fomos feitos para o caos. Porém, quanto mais longe de Deus ficamos em nossa cultura, mais caótico nos tornamos. Deus nos criou para a ordem e para a paz. E aqui tem uma oração, né, que eu quero fazer junto com vocês. Eu vou estar deixando aqui no final
tem oração e alguns exercícios para refletir. Eu vou estar deixando digitado aqui embaixo na descrição a oração e esses exercícios para reflexão, tá certo? Oração. Pai, obrigada por me teres feito a tua imagem e a sua semelhança. Que outro Deus faria isso com suas filhas? Que outro Deus me concederia refletir seus atributos? Só tu, Senhor, és Rei da glória, que domina sobre a minha vida, sobre esta terra e sobre os confins da terra. Grata sou por minha vida, pelos dias que tu me dás e pela oportunidade de me aperfeiçoar em amor. Ajude-me a pensar e a agir sempre como Cristo, como autocontrole e busca constante da paz. Em nome dele eu oro. Amém. E aí, gente, aqui no final do capítulo 1, tem 3 questões sobre essa área, né, da mulher criada à imagem de Deus, para refletir. Como eu falei para vocês, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, tá? A oração escrita e também essas perguntas para reflexão, tá? Aí o próximo vídeo vai ser o propósito de Deus na vida da mulher criada à sua imagem. Esse capítulo aqui fala muito sobre identidade, tá? Se você não entendeu muito bem, se você ficou com alguma parte aí que você gostou, volta ao vídeo, tá? Escuta novamente tudo isso. Se tem alguma parte que você quer anotar, anote, porque esse capítulo aqui, o capítulo 1, fala muito sobre identidade. E isso está muito relacionado com como nós vamos nos comportar dentro do nosso lar. Uma mulher frustrada, que não sabe quem que ela é, que ela se sente mal porque ela trabalha fora, porque ela tem que cuidar de casa, né? A sociedade e o pensamento feminista colocou em nós mulheres que o trabalho de casa é um fardo, né? E isso não é verdade, tá bom? Nós somos mulheres feitas, como disse aqui, a imagem de Deus. Nós somos semelhantes a Deus. Isso é uma grandeza, isso não é motivo de vergonha, tá bom, gente? Se você gostou, me marca lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui novamente. Segue lá no TikTok, que eu sou bem ativa por lá, tá certo? Curte o vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou e até o próximo capítulo, que vai ser o capítulo 2, e continua me acompanhando aqui. Beijo!